Uma ótima noite para todos nós. Gratidão a todos por estarem aqui nesse papo bem informal, bem agradável. Aos mentores de cada um de nós, que também certamente se encontram presentes. Aqueles amigos do plano espiritual que nos acompanham, estão sempre sendo trazidos para nos acompanhar, ou eventualmente vêm espontaneamente. E, em especial, o nosso Mestre Jesus, a quem pedimos a permissão, a proteção e a bênção para esse nosso encontro, pedindo a todos que nos tragam as melhores inspirações para que possamos aproveitar esses momentos de uma maneira que realmente seja útil, não apenas para nós que aqui nos encontramos, mas que possamos também, através disso, sermos úteis a outros. E começamos, como sempre, fazendo a oração dominical, conforme Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade na terra, assim como no céu. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Pai. Perdoa-nos por nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Então, acho que é um bom gancho para a gente começar a falar. Perdão, eu primeiro sugeri um tema, ninguém se manifestou, então eu estou tomando aqui, por minha própria iniciativa, a ideia de utilizá-lo como base para o nosso papo de hoje, né? Falarmos sobre o perdão, tanto do ponto de vista científico quanto espiritual. Fala, Marina, Zé, só queria dar um recadinho assim. por É, favor. nós fizemos o reiki e agora nós estamos fazendo o estágio. Como está muito apertado, o Júlio autorizou que sábado agora, das 10 ao meio-dia, a gente faça assim, um geral com os trabalhadores. Então, está aberto, quem quiser, sábado, Sábado, a das partir de que horas? 10. Ok, Das 10 ao meio-dia. É só legal. chegar, Fica aí o tá bom? convite para todos. O reiki, para aqueles, acho que todos aqui conhecemos, né? É uma forma linda, maravilhosa e extremamente eficaz de trocarmos vibrações energéticas e nos beneficiarmos, tanto aquele que aplica quanto o que recebe, desde que estejamos bem sintonizados, né? Vale o esforço de cada um. E já que você tocou no assunto do reiki, que assim como os passes magnéticos são possíveis de serem aplicados mesmo à distância, eu quero aqui pedir a vocês alguns segundinhos de vibração pela Melissa. Ela está indo ao hospital agora, ela e o irmão estão com a garganta muito, muito, muito ruim, estão afônicos, e hoje ela mal conseguiu trabalhar, e, de certa forma, a nossa vibração pode, em alguma medida, trazer boas intuições, bons encaminhamentos, para que ambos encontrem um atendimento eficaz e que possa aliviar esse momento difícil, porque realmente só quem sofre com isso é que sabe. A Zezé, por exemplo, é um caso, né, Zezé? Você sabe o quanto é doloroso, desconfortável a pessoa ficar sem poder se expressar devido a dificuldades de cordas vocais, de aparelho respiratório, é terrível É para todos nós. verdade. Verdade, é complicadíssimo. Então, que essas vibrações também sejam dirigidas a você e a todos aqueles que no nosso entorno estão, em alguma medida, sofrendo com isso. É um momento delicado, porque é parte da estação, né? Nós estamos em pleno inverno, e essas inversões térmicas, elas ocorrem com bastante frequência, algumas com mais ou menos gravidade, mas nesse momento especificamente, estamos indo aí para a terceira semana sem uma gota de chuva. Numa cidade com um nível de poluição de
de São Paulo, mesmo um pouco atenuada pelas férias escolares, em que o trânsito reduz um pouco, ainda assim, quem mora num lugar alto consegue perceber nitidamente aquela massa de ar cinzento, né? E aquilo é até, só de olhar, muitas pessoas ficam se sentindo mal com isso. E a gente tem que se proteger na medida do possível, né? Tomar muita água, evitar exposição exagerada na voz, aqueles que são mais destemperados, evitar gritos, porque isso causa muito dano também, mas acho que não é o caso de nenhum de nós aqui. E estarmos atentos, né? Que quando o organismo acende uma luzinha de alerta ali através da dor, através de desconforto, a gente tem que procurar se cuidar, né? Chazinho de gengibre, chazinho de limão, chazinho de alho, aqueles chazinhos de vovó sempre ajudam um pouco, né? Mas tudo é parte de um processo. E você, Vanessa, como é que tá, querida? Faz tempo que a gente não se fala. Tô bem, graças a Deus. Como As estão as últimas meninas? semanas foram corridas. Também. Legal. Estamos bem, graças a Deus. Eu tava aqui pensando, sabe, enquanto você falava, como é engraçado isso, né? A gente, sei lá, fica sem poder fazer alguma coisa que a gente não percebe a importância, né? Fica, sei lá, com o braço imobilizado ou com dificuldade de fazer qualquer movimento do corpo, ou qualquer coisa, e a gente se dá conta de quanto é importante, né? Só Eu aí acho que valorizamos mesmo, né? é, acho que eu Esse, tive, assim, dor de garganta raríssimas vezes na minha vida. Aí você falando, eu pensando assim, né? Quando a gente não tem, né? A gente não percebe, né? Como é engraçado isso, né? e principalmente isso nos afasta de um sentimento de gratidão por não sentir aquilo que afeta tão dramaticamente muitas pessoas, né? É. É importante a gente estar atento a isso. E você, Cris, como é que tá, menina? Chegando já? Ela está dirigindo, vamos deixar ela quietinha lá. Zezé já falou que está melhorzinha. É, ela deve estar chegando em casa. E tu, Pedrão, como é que tá aí? Tá tudo bem, graças a Deus, né? Tá na luta, trabalhando bastante? Trabalhando bastante, viu? Semana que vem uma colega entra de férias, eu assumo algumas coisas das tarefas dela, mas tá tudo bem, né? Não posso reclamar. Eu gostei muito do que a Marina falou, mas infelizmente eu não vou poder participar. Gostaria muito mesmo, mas eu tenho um compromisso no sábado. Normalmente eu vejo meu padrinho uma vez por ano e sábado é aniversário dele no interior, né? Então eu vou lá Opa, fazer essa visita. isso é muito importante. Levar essa vibração para ele também, esse abraço, né? Que a gente não pode desperdiçar essas oportunidades de estarmos juntos com pessoas que não são caras, né? Às vezes por acomodação, por negligência, por falta de tempo, a gente perde oportunidades preciosas de contato com pessoas que, sem dúvida, fazem a diferença nas nossas vidas, né? Então, Cris, eu só perguntei como é que você estava, mas não tira a tua atenção aí do trânsito, não. Ah, Tá? eu tô chegando, daqui uns 10 minutinhos eu tô em casa. Então tá bom, vamos deixar para conversar contigo quando você chegar. Bom, nós iniciamos com uma oração que toca a todos nós e que acompanha a nossa vida desde sempre e que tem uma alusão profunda exatamente ao tema que nos propusemos a refletir hoje, o perdão. E é um perdão condicional. Poucas vezes a gente presta atenção nisso. Perdoa as nossas falhas, assim como ou devemos perdoar, ou perdoarmos, ou perdoamos as falhas alheias. Então há uma condicionante aí. E isso é uma coisa que passa despercebida.
dentro do universo evangélico, todas as suas denominações e expressões, não é muito comum se abordar o detalhe implícito nessa oração, porque a gente sempre quer ser perdoado, mas nem sempre estamos dispostos a perdoar, seja os outros, seja a nós mesmos. Bom, eu tomei a liberdade aí de indicar para vocês várias matérias das muitas que existem, são milhares, né, sobre esse tema, mas abordando principalmente o aspecto atual, no momento presente, da visão científica sobre os benefícios físicos do perdão. Não creio que isso seja novidade para nenhum de vocês, né? Acho que todos, em algum momento, já devem ter assistido vídeos, ouvido palestras, lido a respeito do quanto, em especial nesse século, o avanço das técnicas de imagem e de estudo do cérebro humano em funcionamento, cérebro no momento operacional, o quanto a prática e a busca por essa atitude de perdoar muda, mas muda de uma forma muito significativa o padrão de funcionamento do nosso cérebro, que é a central de controle, e, consequentemente, de todo o nosso organismo. Um dos pontos que vem sendo estudados com muita frequência e abordados tanto na terapia quanto nos aconselhamentos psicológicos ou psiquiátricos, e em especial a pessoas que têm quadros críticos, graves, crônicos, seja de dores, seja de disfunções, seja de problemas cardíacos, o quanto a atitude de perdoar beneficia o funcionamento do organismo. Uma das mais enfáticas que vem sendo abordadas é exatamente o controle na produção de cortisol pelo nosso organismo, que é drasticamente reduzido quando a pessoa se coloca num estado mental de equilíbrio provocado pelo ato e pela decisão consciente de perdoar, seja a si próprio, seja a outro. Alguém nunca tinha tido assim a atenção focada para esse desenvolvimento científico, essa abordagem científica do perdão? Quem nunca tinha se dado ao trabalho de pesquisar sobre isso? Pedro, Marina. Esse é um também assunto. não. Perdão, quem falou? Vanessa? Isso. Tá. Esse é um assunto que eu venho estudando há muito tempo, né? Em especial nos últimos 2 anos. Eu tenho me debruçado muito sobre isso, porque é uma coisa que, além de despertar o meu interesse, do ponto de vista puramente cognitivo, me toca profundamente, porque eu sempre fui muito crítico em relação a outras pessoas, e muitas vezes em relação a mim mesmo. Desculpa, eu ainda estou com um pouquinho de produção de catarro aqui, que às vezes incomoda, dá uma travada. E eu comecei a aplicar isso a mim mesmo, ao longo desse processo de ressignificação da minha vida, que está em curso, tanto na meditação, quanto na reflexão mais aprofundada, nas minhas orações, nas minhas leituras. Eu tenho buscado muito esse entendimento e procurar observar o quanto isso não apenas beneficia a mim, do ponto de vista físico e mental, mas
melhora a minha qualidade de vida como um todo, meu relacionamento com outras pessoas, com o mundo no qual eu vivo, a minha forma de enxergar todos os acontecimentos nos quais eu, de alguma forma, estou imerso, porque tudo que acontece no planeta inteiro nos diz respeito em maior ou menor medida, né? Fazemos parte desse todo, somos todos um, né? Estamos sempre abordando e utilizando essa expressão. Todos estamos interligados. O estudo do ano passado, e que damos continuidade esse ano, do A Luz o Libertará, também, através do estudo das leis universais, e desde antes de abordá-las, quando ainda está na introdução, falando sobre energia, sobre o fato de que todos projetamos e recebemos energia, sobre a afinidade, a sintonia entre aquilo que emitimos e o que recebemos, o quanto isso impacta diretamente a nossa qualidade de vida, os resultados e a evolução possível para cada um de nós. E eu fico muito feliz de saber, inclusive eu postei essa semana uma matéria muito interessante sobre... Foi quando isso... foi hoje mesmo. Uma matéria que foi ao ar na CNN sobre ciência e religião. O quanto, nos últimos meses e anos, esse aspecto vem se tornando cada vez mais amplificado. Nesse caso aí, uma entrevista do Roberto Khalil, que é um cara que tem uma visibilidade imensa, né? Abordando esse tema da aproximação entre a espiritualidade e a ciência, e entre os estudos científicos, focando na espiritualidade, um dos que mais tem trazido assim, contribuições fantásticas para a ciência e para a humanidade como um todo, é exatamente a observação dos efeitos que o perdão traz, seja para o indivíduo, no sentido físico, psicológico, mental, e aí abordamos também o espiritual, mas o quanto esse efeito no indivíduo pode provocar modificações no seu entorno, seja no seu núcleo familiar, no seu ambiente de trabalho, de estudo, na sociedade como um todo. Se eu estou bem, se eu me sinto feliz, se eu estou equilibrado, eu vou, onde quer que eu esteja, propagar, vibrar essas energias de paz, de felicidade, de alegria, de bem-estar, e vou estar beneficiando inúmeras outras pessoas. E aí chegamos naquele outro ponto interessante também, que é essa corrente do bem, né? Quem se lembra desse filme do Kevin Spacey, acho que nos anos 80 ou 90, né? Que é bastante interessante a abordagem daquele filme também. O quanto essa vibração se propaga de uma maneira intensa. E aí eu me lembro também daquele fantástico sujeito conhecido como o Profeta Gentileza das ruas do Rio de Janeiro. Quem conhece essa história? Nunca ouviram falar do Gentileza? Caramba, gente, é um dos personagens que eu considero importantíssimos na cultura brasileira recente. Esse cara, ele era um cidadão simples e ele conseguiu realizar um sonho dele, da família, de levar a esposa, os filhos, num espetáculo de circo, se não me engano, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, que era uma coisa que, na época, era um dos programas mais, assim, desejados pelas famílias, né? Os circos causavam comoção, eram uma forma de diversão muito importante para a cultura daquela época. E, lamentavelmente, por conta de um acidente, o circo pegou fogo, literalmente.
Aliás, essa expressão também se origina desse episódio. E muitas pessoas morreram. Muitos ficaram gravemente feridos, queimados. E entre os que desencarnaram estava a sua esposa e os seus filhinhos. Imagina a dor desse cara. Ele saiu praticamente ileso, mas não conseguiu salvar nenhum dos seus. E ao invés de entrar num processo depressivo ou de raiva, de indignação, ele passou a dedicar a sua vida a cultivar a gentileza. E a forma como ele encontrou para isso foi começar a pichar os viadutos, colunas, pontes, daqueles lugares horríveis, né, sombrios das vias terrestres ali do Rio de Janeiro, com aquele fluxo de trânsito intenso, aquilo tudo sujo de poluição, a luz do sol não chegava, e ele desenvolveu uma caligrafia própria e uma maneira de escrever, e isso se tornou um cartão postal do Rio de Janeiro. Onde quer que você passasse, você encontrava essas pichações do Gentileza evocando esse tema. E ele desenvolveu versos simples, mas muito profundos, palavras de ânimo, de coragem, de fé, de alegria, de felicidade, e sempre usando a expressão gentileza como o mote, como o tema central. E daí surgiu, inclusive, a frase que todos usamos: gentileza gera gentileza. Isso é mundial, não é só em função da atividade dele. O Gonzaguinha, quem conhece Gonzaguinha aqui, filho do Gonzagão? Gonzaguinha fez uma música para ele. Uma música muito bonita, que infelizmente não é muito comercial, então é pouco conhecida. Mas se vocês procurarem no YouTube, vocês vão encontrar. Vai lá, Gonzaguinha, Gentileza, ou Profeta Gentileza, muitas matérias ainda surgem. Há alguns anos, acho que 2020, ou coisa parecida, um grupo de jornalistas, artistas, procurou resgatar um pouco disso, talvez em função da morte dele, que ocorreu mais ou menos nessa época, e resgatar um pouco desse trabalho lindo, maravilhoso que ele fez, de procurar, através de mensagens nas ruas, mudar o padrão mental das pessoas. Essa é uma atitude concreta. Claro que pouquíssimas pessoas vão dedicar a sua vida a isso. Mas a gente pode, no nosso cotidiano, dentro da nossa estrutura, principalmente familiar, mas também fora de casa, com outras pessoas, procurarmos desenvolver essa atitude da gentileza e do perdão como uma das mais importantes maneiras de sermos elementos úteis e participarmos ativamente junto às forças do bem nesse momento de transformação planetária. Às vezes a gente teoriza muito sobre isso, mas não se aprofunda na prática concreta. A gente assiste um vídeo, lê um livro que nos toca profundamente, e no momento seguinte a gente volta para o nosso padrão mental, para a Matrix que nos condiciona a determinados padrões de comportamento, de atitude, de expressão, e deixamos aquela fonte de informação importantíssima empoeirando dentro de nós, porque não a colocamos em prática. Então, tirando esse aspecto estritamente científico, eu não vou discorrer sobre isso. Para quem tiver interesse, eu passei alguns links só de matérias recentes sobre pesquisas, em especial das neurociências, da
psiquiatria e da psicologia, mas são milhares que podem ser acessadas, seja através da internet e em livros também, tem muito material interessante sobre isso. Quando o Daniel Goleman, em 95, publicou o seu livro Inteligência Emocional, ele reportou, inclusive, a pesquisadores anteriores a ele, Charles Darwin, por exemplo, o autor de A Origem das Espécies, escreveu um livro no final do século retrasado, As Emoções dos Humanos e nos Animais. E aborda, nesse estudo, também o aspecto do perdão. Muito antes dele, filósofos gregos, cujo nome eu não vou me lembrar agora, também abordavam o quanto essa atitude de perdoar traz bem-estar não apenas para o indivíduo, mas para a sociedade como um todo. E o oposto a isso é o que está provocando praticamente todos os estragos que nós estamos vendo na política mundial, no militarismo, na destruição ambiental, que é a ferramenta utilizada pelas sombras para manipular esse processo e retardá-lo tanto quanto possível, rapinando, saqueando, destruindo o máximo que puderem e arrastando consigo aqueles que vibram nessas faixas vibratórias do ódio, do medo, da culpa, para que sejam, juntamente com eles, conduzidos para outras moradas da casa do Pai, onde vão dar continuidade ao seu processo evolutivo, porque aqui não mais caberão. E a gente está vendo isso acontecer agora. Em todos os quadrantes desse planeta, em todos os escalões do poder, da atividade humana, a gente vê claramente o quanto esses sentimentos do medo, que é a ferramenta principal de manipulação que os poderosos sempre se utilizaram ao longo de todo o tempo para dominar as massas. Do ódio, da raiva, da culpa e da ganância, que estão todos interrelacionados, para provocarem esse estado caótico da nossa sociedade humana atual. Pausinha para comentários, por favor, enquanto eu descanso um pouco as minhas cordas vocais aqui também. Ô Zé, tem uma Fala. coisa, né, que eu sempre ouvi falar muito, né, do contrário do perdão, que a mágoa, né? Sempre se fala muito que a mágoa adoece, né? Que as pessoas que guardam ressentimento, principalmente de coisas que aconteceram há muito tempo e que guardam aquilo, que isso adoece. Eu acho que, de certa forma, se adoecer no sentido físico não for a palavra certa, mas isso faz mal mesmo, né? Faz mal para a pessoa e às vezes para quem está ao redor, né? Que tem que lidar também, eventualmente, com essa mágoa, afasta pessoas. Então, acho que o contrário do perdão, a mágoa, é um sentimento bem forte, né? Apesar de não ser positivo, ele é muito forte, né? Perfeito, Vanessa. Se a gente for buscar na origem da emoção, a raiva, ela sempre é precedida pela dor. Nós primeiro sentimos a dor, seja de uma traição, de uma agressão verbal ou física, seja de uma perda financeira causada por outrem ou por instituições, o que quer que seja, a gente primeiro sente a dor. Se alguém te agride fisicamente,
primeira reação é de dor no local que foi afetado. Ou se é uma agressão verbal ou moral, aquilo te põe numa condição de uma dor intensa, profunda. E, imediatamente após, surge o estado emocional. Vejam bem, a dor é uma reação biopsicofísica, seja uma dor no corpo, por alguma lesão, algum trauma, seja uma dor moral causada por alguma agressão moral ou verbal. Ela atinge primeiro ou o nosso corpo físico ou o nosso campo mental, provocando uma emoção, que é uma reação instantânea de milésimos de segundo, que nos coloca na condição básica de todo o animal de nos prepararmos ou para lutar ou para fugir. Esse é um conceito básico da psicologia. O medo, a dor provocam reações biofísicas, os nossos mecanismos interiores instantaneamente produzem hormônios que vão descarregar adrenalina, noradrenalina, vão aumentar o nosso batimento cardíaco, a circulação cardíaca, vão nos tornar aptos para reagir, seja fugindo ou lutando contra a ameaça ou contra a dor. Mas isso é uma reação instantânea, que passa em minutos, a menos que a fonte, a origem, continue presente. Mas a partir do momento que houve um distanciamento, passou aquele impacto inicial, nós saímos desse mecanismo, o corpo já relaxa, muitas vezes, dependendo do grau de intensidade, a gente se sente exaurido, cansado depois dessa reação, porque o organismo foi no 150% para voltar ao normal e aí causa uma certa fadiga. Mas, em seguida, nós entramos num estado emocional. Esse, sim, muito mais profundo, intenso e duradouro. O estado emocional pode durar algumas horas ou pode durar décadas. Quando, no caso que você citou, surge a mágoa ou a raiva, e aí nós temos na língua portuguesa essa palavra ressentimento, que é profundamente significativa, porque ela é autoexplicativa, é ressentir. Então, se alguém te traiu, te ofendeu, te magoou, te causou algum tipo de prejuízo, você teve a sensação de dor, a natural reação, que é a raiva, mas se essa raiva se interioriza e se mantém como estado emocional permanente, você está continuamente evocando o momento, o evento que causou essa mágoa, essa dor, esse sofrimento, e, consequentemente, está amplificando, porque é a mesma coisa, se você... Todo mundo já passou por isso, você machuca um dedo, faz um cortezinho no dedo, ou pisa no... machuca o pé. No decorrer dos dias, enquanto aquilo ainda está em processo de cicatrização, toda vez que você esbarra em alguma coisa, parece que é de propósito, exatamente naquele ponto que está doendo. Todo mundo já passou por isso, né? Esse ressentir a dor, a mágoa, a raiva, vai intensificando o nível de dor que isso provoca em nós ao longo do tempo. Uma pessoa que foi traída, fato muito comum, homens, mulheres, não importa, ela, se não consegue metabolizar esse processo e sair dessa frequência, ela continua revivenciando aquilo, ressentindo aquilo, e vai numa escala crescente de incômodo, de desconforto, de raiva, de mágoa.
Nós já estudamos um pouco sobre isso, como funciona a nossa casa mental. Nós temos a nossa consciência, que é a proprietária da casa, e temos os 4 macaquinhos, lembra? O macaquinho do pensamento, que é o Super Flash, o Sonic, a macaquinha das lembranças, da memória, a outra macaquinha das emoções, dos sentimentos, e o outro macaquinho do ego. Cada um deles fazendo uma balbúrdia incomensurável. E a macaquinha da lembrança, da memória, ela é cruel, porque ela sempre vai buscar aquele evento, aquele acontecimento que nos causou muita dor e vai estar sempre buscando lá atrás. O que acontece? A energia produzida pelo nosso corpo para alimentar o nosso cérebro, e eu vou relembrar aí, o cérebro pesa o equivalente a aproximadamente 2% do nosso peso corporal, mas ele consome 25% de toda a energia que o nosso corpo produz. Então, grande parte dessa energia que deveria abastecer a nossa consciência e a nossa atividade cerebral focada no presente, ela é desviada para o passado. Porque a lembrança, o ressentimento, a ruminação da memória daquele evento drena grande parte da nossa energia. E essa macaquinha está constantemente cutucando ou sendo cutucada pela outra macaquinha das emoções. Porque quando a gente relembra uma coisa que nos causou dor ou sofrimento, a gente vai sentir novamente, quase que de forma física, aquele momento em que sentimos uma dor profunda, seja ela física ou moral. Quem já pisou num prego alguma vez na vida? Ou fez um corte profundo? E muitas vezes, anos depois daquilo, está cicatrizado, não ficou nenhum reflexo. Mas a dor está aqui, na memória. E às vezes, do nada, a gente passa perto, alguma coisa, de alguma forma, toca aquele ponto, aquela cicatriz, a gente relembra, ressente aquela dor. Isso acontece não apenas no nosso corpo físico, mas também no nosso corpo mental. Porque, como falamos no nosso papo semana passada e retrasada, a dor, ela não é localizada em nenhuma parte do nosso corpo físico. Mesmo que você corte um dedo, arranca o dedo fora, ou tem uma fratura exposta, ou está com um problema grave no aparelho, no seu aparelho digestivo. A dor, ela ocorre no cérebro. Existem as áreas específicas do cérebro que sentem a dor. Por isso é que a anestesia funciona, porque ela bloqueia esses impulsos e aí você pode cortar fora o braço do sujeito, fazer o que você quiser, que ele não vai sentir nada, porque o bloqueio está na fonte, na origem. E quando se trata dessas dores morais, dessas mágoas e ressentimentos, o fenômeno é idêntico. Se você foi agredido por alguém que você amava ou com quem você convivia, e toma um tapa na cara, um murro, essa dor vai ficar presente, registrada de uma forma intensa. E ela se exacerba quanto mais você ressente aquele evento. É como se você tivesse acabado de ser agredido. Você sente a dor física, não no rosto que foi atingido, mas no cérebro. Isso é uma coisa que a gente, só muito recentemente, nós estamos começando a compreender isso num aspecto estritamente científico. Falamos sobre a fibromialgia, né? Inclusive com estudos muito recentes, aquela entrevista do Drauzio Varela com aquele médico
asiático, que três letrinhas o sobrenome dele, eu não consigo gravar. Mas é muito interessante a gente observar por esse aspecto. Porque não é uma dor física, é uma dor que ocorre em áreas do cérebro que correspondem a regiões do corpo. E essas dores são migratórias. Você tem uma dor nos pulsos terrível, faz trocentos exames, ultrassom, eletroneuromiografia, que é um exame doloroso, cruel, parece tortura. Vem o resultado, mas não, você não tem nada. Está doendo, pô, mas não tem nada aí. Isso é da sua cabeça. E é. De repente, no pulso para de doer, começa a doer o ombro, ou a lombar, ou o joelho, ou o pé. Essa dor é real para quem sente, mas ela não tem como ser mensurada nem identificada através de nenhum exame clínico, físico, porque é uma dor que ocorre em áreas do cérebro em decorrência de uma série de fatores, entre os quais um dos mais importantes é cultivar mágoas, ressentir dores do passado. Fala, Cris. Então, a expressão dor emocional, porque aí eu interpretei assim, tipo, dor emocional, então não existe, porque é dor mesmo, né? Porque a memória vai buscar. Eu não sei se essa expressão é válida ou não, né? Porque a Sim, gente sente dor mesmo. sim. Não tem a menor dúvida. É uma dor quase que física. Tem inúmeras expressões, tanto na literatura quanto no cotidiano. Estou com uma dor no coração quando você vê alguma coisa que te toca profundamente, que te deixa muito triste, né? Uma dor de cabeça por conta de uma emoção muito intensa, muito forte, de um susto. Repito, as dores estão sempre sendo processadas no campo do cérebro físico, que é o hardware da nossa mente. A mente é a plataforma onde rodam todas as nossas capacidades, habilidades cognitivas, emocionais e espirituais. Mas ela se processa no plano físico através do equipamento cerebral. E hoje a gente já tem como ver como é que isso funciona, porque eu não sei se vocês já assistiram a imagens processadas nesses estudos feitos por neurocientistas, ativando áreas específicas do cérebro e medindo os impulsos elétricos, a formação daqueles cachos neuronais, como eles os chamam, que, dependendo da situação, da emoção, do evento em si ao qual a pessoa é exposta, vão se criando e acompanhando os diversos circuitos do campo neuronal do nosso cérebro. Isso é fantástico, um negócio assim incrivelmente interessante. Parece coisa de ficção científica com inteligência artificial, mas não. Isso ocorre de fato, concretamente, mensurável hoje por imagens dentro do nosso cérebro. Não chega a ser neuromodulação, né? Isso não é neuromodulação. Porque neuromodulação, que eu entendo, é um aparelho que se usa para ter novos caminhos dentro do cérebro. Não, isso é a plasticidade do cérebro, que é o que vem sendo estudado e que tem causado descobertas incríveis nos últimos tempos. O Haroldo Dutra Dias tem falado muito sobre isso, em algumas palestras dele, mais no campo
profissional do que no campo espiritual, né? Ele tem uma escola de desenvolvimento pessoal e tanto ele quanto o Saulo abordam muito esse aspecto. Essa neuromodulação ou modulação neuronal, ela ocorre em todos os seres humanos quando alguma área do cérebro eventualmente é lesada ou sofre algum tipo de travamento, pode ser até de origem emocional, através de um trauma, e ela busca novos circuitos para desfazer. Tanto que nós mapeamos já no século passado as áreas do cérebro correspondentes às principais funções do corpo físico, né? Da fala, da visão, da audição. A ciência já sabia desde muito tempo cada área do cérebro responsável por essas funções. E, recentemente, se tem descoberto que, mesmo pessoas que sofreram um trauma severo, uma lesão profunda no campo cerebral, elas podem reconstruir esses circuitos usando outras áreas para suprir aquela que foi danificada. Quem tem um trabalho interessantíssimo sobre isso, no campo da neurociência, é um brasileiro muito reconhecido no mundo inteiro e pouco conhecido aqui no Brasil, falo sempre sobre ele, o Miguel Nicoleles, que foi o cara responsável por aquele experimento mostrado na abertura dos Jogos da Copa do Mundo do Brasil, no Rio de Janeiro, em que um paraplégico, usando um exoesqueleto, dá o pontapé inicial, que foi a abertura da Copa do Mundo. Só que isso aqui no Brasil, as emissoras de TV mostraram aproximadamente 19 segundos. No mundo inteiro, esse foi, naquele momento, o maior nível de audiência já ocorrido até então. Foram mais de 1.900.000.000 pessoas que estavam assistindo aquele momento. E se tornou um fato assim muito comentado lá fora e, lamentavelmente, muito pouco comentado aqui no Brasil. Tem uma série de coisas interessantes sobre esse episódio, mas não vamos fugir do nosso tema aqui. E esse processo, o que ele usa? Que ele começou com as experiências com as macaquinhas lá na Universidade de Duke, nos Estados Unidos. Os estímulos cerebrais de um animal ou de um ser humano, enviando impulsos eletromagnéticos para um mecanismo com motores, fazendo com que esses motores acionem determinados tipos de equipamentos, inclusive o exoesqueleto. Não tinha nenhuma conexão entre o cérebro e o equipamento, só os impulsos elétricos que eram dirigidos e permitiam que aquele mecanismo funcionasse. É uma coisa incrível e que se aprimorou muito. Hoje em dia isso já está sendo colocado, a gente vê muito na ficção científica. Quem assistiu o Avatar? O filme? Não sei se lembram daqueles exoesqueletos utilizados pelos militares. O cara entrava lá dentro. Não é o único filme que aborda esse tema, tem vários outros. Isso é fato, isso já existe. E está sendo cada vez mais utilizado pelas forças militares no mundo inteiro. Hoje já existem drones que são controlados não por controles remotos, mas por controle mental. Já existe, já é fato. Então, voltando à origem do nosso papo, o que nos interessa de fato em relação a tudo isso? Esses mecanismos que provocam dor, sofrimento, mágoas, ressentimentos, eles são essencialmente emocionais. E quando nós aprendemos, através do autoconhecimento, da autodisciplina, a
desviar esses padrões de comportamento e aplicarmos concretamente o conceito do perdão, não é que nós estamos beneficiando ou anistiando, alforriando quem quer que seja. Não. Nós estamos nos libertando do processo contínuo, daquele looping que nos faz ficar sentindo, ressentindo aquela mesma dor por anos ou décadas da nossa vida. O maior beneficiário do perdão é aquele que perdoa e não o que é perdoado. O perdão nunca é dirigido ao outro, mas sim a nós mesmos. Nós é que temos que nos desconectar desse processo mental contínuo de ficar ressentindo aquela dor, revivendo aquele evento que nos causou a dor e as suas consequências, a raiva, a mágoa. É instintivo no ser humano. Se você vê um episódio que um indivíduo estuprou e matou uma criança, vamos citar um caso dramático, extremo. Primeiro, qualquer pessoa que tem uma criança, tem um filho, tal, mesmo quem não tenha, vai sentir uma profunda indignação, uma revolta com aquele ato extremamente dramático. E, em seguida, o nosso senso de justiça, que é punição, causou isso, mas a gente não quer a morte daquele que fez isso. A gente quer que ele viva e sofra, tanto quanto sofreram os pais daquela criança. A gente vê isso na mídia, constantemente. Sempre que surge um caso, uma bala perdida, uma criança atropelada por um motorista bêbado, o que é a primeira coisa que se evidencia de frente das câmeras ali quando vão entrevistar os familiares, os pais, ou quem quer que seja? O que as pessoas querem? Justiça. São raríssimos aqueles que efetivamente perdoam. Se vocês assistirem todas as novelas que já passaram na televisão brasileira, a vingança, esse senso de justiça, é um dos elementos mais enfocados em todas elas. Assim como nos filmes, principalmente os filmes de alta violência. O cara teve a família assassinada e ele se torna uma máquina de matar e vai atrás e vai matar cada um daqueles que tiveram alguma participação na morte da sua família até chegar no cabeça. Tem um filme, uma série, que bombou, do Denzel Washington, em que ele faz o Protetor. Depois veio o Protetor 2 e o Protetor 3. Qual é a síntese daquilo? Vingança. Fala aí, qualquer outro filme policial ou militar sobre guerras, vingança. Essa é a ferramenta usada. Por que isso? Esse mecanismo da raiva, ela, de certa forma, enfatiza a nossa insegurança. Porque se essa pessoa me causou mal uma vez, ela tem que ser punida para nunca mais fazer isso de novo, nem comigo, nem com ninguém. Mas, na verdade, não é essa a nossa motivação principal. A motivação principal é que ela não possa evidenciar a nossa fragilidade, o nosso medo, a nossa insegurança. Por isso nós queremos justiça, porque nos sentimos inseguros. Quando Jesus falou para aqueles que queriam apedrejar a mulher adúltera, ele usou de forma magistral esse conceito da psicologia.
Ah, é? A lei diz isso? Tudo bem. Então, aquele que tiver sem pecado, atira a primeira pedra. Pronto. Cada um vestiu a carapuça. Do quê? Da culpa. Porque todos sabiam que estavam em falta nesse aspecto. E como somos todos imperfeitos, embora nem sempre queiramos entender e observar as nossas fragilidades, os nossos inúmeros defeitos e imperfeições, a gente tenta camuflar isso através desse senso aparente de justiça ou de vingança. E com isso, acabamos atraindo um processo interior que só nos causa dor, sofrimento, amargura e nos afasta do nosso objetivo principal nessa existência, que é sermos felizes. A gente está aqui para ser feliz e não o contrário. Gente, faltam 4 minutos. Vamos passar para o próximo link? Vou fechar essa sala e abrir a outra, tá? Ok. Eu nem contei em quantos estávamos aqui. Bom, se tiver alguém fora, vai chegando daqui a pouco. Ok. Então, esse processo do perdão é algo que nós precisamos refletir profundamente, porque cada um de nós é único na forma de sentir. Não há um padrão. A gente pode, claro, ter essas informações exteriores que nos são trazidas pelos filósofos, pelos cientistas, pelos religiosos, mas não há um padrão idêntico para cada um de nós. Fala, Pedro. Igual você até comentou, né, José? Às vezes, e também foi um entendimento que eu tive, né? Muitas vezes a pessoa fica nessa, como se diz, nessa defensiva de dar uma resposta. Eu vejo que muitas vezes é um reflexo da própria sociedade em que vivemos. Assim, nessa maré de energia, seja pela sociedade ou até pela própria mídia, né? Muitas vezes a pessoa quer dar a resposta, mas ela não quer, igual assim, procurar aquela cura interior, aquele perdão interior. Às vezes ela até pode muitas vezes, se ela não, como se diz, não procurar mentalizar o que é certo, o que pode prejudicar a saúde dela, ela fica com aquela resignação, com aquela defensiva de dar uma resposta para a sociedade. E muitas vezes o comportamento da sociedade está errado. Então, quer dizer, ela tem que procurar, como se diz, uma cura, por exemplo, um posicionamento, a sua identidade interior, né? Para ela saber que, por exemplo, ela perdoando, ela vai tirar um peso que vai refletir na sua caminhada. Né? Exatamente, você usou a expressão adequada. Tira esse peso, porque enquanto a gente está com raiva, com mágoa, com ressentimento de alguém, por algum mal que nos tenha sido causados, nós estamos revivendo esse processo, ressentindo em looping. E isso nos impede de nos desconectarmos da dor causada. Agora, existe um aspecto tão ou mais dramático quanto esse de perdoar ao outro, que é o de perdoar a si próprio. Muitas vezes, as pessoas mais raivosas, aquelas que são extremamente refratárias, agressivas até em relação aos outros, usam essa expressão
como uma forma de mascarar a sua própria culpa, o seu sentimento de culpa ou de remorso. E por não se perdoarem, não conseguem perdoar os outros. Isso gera depressões, crises de ansiedade, quase que em todos os casos, dificuldades enormes de relacionamento em todos os campos da vida, afetivo, familiar, profissional, social, e muitas dores físicas, além de doenças graves no coração, pressão alta, diabetes, problemas gástricos gravíssimos, causados por essas emoções descontroladas, por essas sensações, que são revividas e a cada vez ela provoca uma reação orgânica. Porque todas as glândulas do nosso corpo, o nosso fígado, o nosso baço, o nosso pâncreas, a glândula timo, que fica ao lado do coração, as amígdalas, o nosso estômago, são fábricas de hormônios. E quando ativados por um tipo de sensação específica, em especial quando é recorrente, contínua, cada vez que essa memória, essa lembrança é evocada, vai provocar uma reação correspondente àquele tipo de hormônio produzido pelo organismo associado com aquilo. Principalmente quando se trata de raiva, o cortisol. E hoje já existe uma imensa preocupação por parte dos médicos no controle da produção de cortisol pelo corpo. É um hormônio extremamente importante, mas que, quando produzido em excesso, causa danos gravíssimos ao nosso organismo, tanto ao funcionamento físico, quanto ao aspecto emocional. As pessoas que têm níveis de cortisol altos são as que têm maiores tendências, por exemplo, à depressão, à fibromialgia. Esse é um dos primeiros pontos que, para distinguir, para definir um quadro de fibromialgia, normalmente, pela explicação daquele médico, ele divide o corpo humano em 4 quadrantes, né? E vê em quais desses, se tiver a dor contínua ou alternada em 3 ou 4 desses quadrantes, já é um sinal suficiente. Aí vem a intensidade da dor. E os níveis de cortisol também são muito significativos e provocam dores intensas em várias áreas do corpo. Afetam o funcionamento do músculo cardíaco, do coração. Provocam pressão alta. Fala, Vanessa. Esses dias eu estava conversando com uma amiga no trabalho e a gente estava falando sobre essa coisa dos sentimentos, né, e da mágoa. E a gente estava falando que acho que tem alguns sentimentos e conforme a gente vai envelhecendo, é como se você fosse criando caixinhas dentro de você, né? Então você vai guardando ali algumas coisas que você não quer acessar mais, algumas Ficam lá no fundo do baú, né? isso, algumas coisas mais sensíveis. E aí o tempo vai passando e você às vezes nem se dá conta que aquela caixinha existia mais, né? E de repente você se vê numa situação que te leva para aquele sentimento que você não queria ter. E aí eu estava refletindo isso com ela, né? Assim, não significa que você não perdoou ou que você ainda tem mágoa, mas você não quer mais passar por aquele sentimento. Então, quando alguma situação te leva ali,
é como, assim, no meu caso, né, eu tô falando de uma coisa bem pessoal mesmo. Isso aconteceu comigo e eu falei, gente, é como se fosse irracional, assim, a coisa. Meu corpo reagiu e a única coisa que eu pensava era que eu não queria voltar para aquele lugar. Eu não queria ter aqueles mesmos sentimentos, né? Então é muito. E assim, você fala assim, ah, mas você perdoou? Sim, eu perdoei, ok, mas eu não quero voltar lá. Então, qualquer situação que me aproxima daquilo, eu não consigo racionalizar a coisa. Eu tenho mais dificuldade, então eu tenho que ficar ali tentando racionalizar que aquela é uma situação diferente. Mas é maluco isso. A gente estava, né, tava com essa minha amiga, a gente falando sobre essas caixinhas que elas vão se tornando ali inacessíveis. Às vezes você esquece, mas em algum momento você tá ali, né? Você vê que elas estão guardadas ali, né? É bem intenso isso, né? Essas caixinhas, para usar a expressão que você usou, que é bastante interessante, elas são recipientes onde guardamos substâncias altamente tóxicas e que vão, ao longo do tempo, se tornando cada vez mais corrosivas. Porque por mais que a gente embale aquilo num recipiente hermético, vai vazar em algum momento, não tem como. E a gente se ilude dizendo: ah, não, mas eu já perdoei. Não, já esqueci, nem lembro mais disso. Que mentira que lorota boa. Tá lá, não foi resolvido. A gente só enfornou na caixinha para não pensar mais no assunto. Mas a nossa insegurança de medo de que isso possa ocorrer novamente, com outra pessoa, em outras situações, nos impede de realmente desenvolvermos liberdade daquele sentimento, daquela mágoa, daquela emoção. Ela está lá. E ela está quietinha durante um bom tempo, até que. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa que foi profundamente magoada num relacionamento, seja por agressões, seja por traições, por mentiras, não importa. Tá? Ela, depois de muito sofrimento, acabou encerrando esse relacionamento e, não quero nem saber de me relacionar com ninguém, vou ficar um tempo sozinho ou sozinha, e pá. Vai passando o tempo, esse quadro da mágoa, da raiva, da humilhação e do medo continuam ali, naquela caixinha, hermeticamente fechada, escondidinha lá no fundo. De repente, ele ou ela conhece uma outra pessoa que é legal, tem afinidades, começam a se conhecer melhor, vão sair, parará, pororó, esbarrou naquela caixinha, fedeu. Não vai confiar no outro ou na outra, vai ficar com receio de que aquilo possa acontecer de novo. E aí, às vezes, aquilo que poderia ser um relacionamento infinitamente melhor, mais agradável, acaba avinagrando porque exalou aquela toxicidade, aquela corrosão daquele sentimento não resolvido. Ou seja, não houve perdão. A pessoa não se desvinculou daquilo, ela continua com medo e culpando o outro ou a outra por aquele sentimento. Ah, mas eu já esqueci. Tá, pode ter até fantasiado que esqueceu. Pode ter até, da boca para fora, dizendo que perdoou. Mas não resolveu. O perdão não é dirigido ao outro, ele tem que ser dirigido a nós mesmos. Puxa vida, eu sofri isso, foi realmente doloroso, terrível. Mas o que eu aprendi com isso?
Então eu tenho que ser grato a essa pessoa que me causou essa dor e esse sofrimento, porque através dele eu obtive um aprendizado importantíssimo para a minha vida. Eu tenho que ter amor e compaixão por mim mesmo, em primeiro lugar, e por aquele que me causou a dor e o sofrimento, porque ele foi um instrumento que a vida colocou no meu caminho para me ensinar algo. Enquanto não houver essa percepção profunda e esse desabrochar de um sentimento de amor e gratidão por aquilo que nos causa dor e sofrimento, seja exterior, seja interior, não se consubstancia o perdão. Ele é só ostensivo, exterior, mas não interior. A ferida continua aberta, sangrando, purgando. E no campo dos relacionamentos, quando essas feridas, que não são necessariamente provocadas só por relacionamentos, boa parte delas vem da nossa infância, talvez a maioria. Todos nós temos uma criança ferida dentro de nós. E na maior parte das vezes, nós nos esquecemos os episódios que causaram essas dores na infância como um mecanismo de defesa, mas continua lá, sangrando, purgando, apodrecendo. E, eventualmente, nós vamos jogar esse sangue e esse pus, mais tarde, quando adultos, sobre outras pessoas que não tem nada a ver com aquilo, porque nós não resolvemos isso interiormente. É um processo difícil. A terapia, e mais recentemente, quer dizer, não tão recente assim, porque é um conhecimento muito antigo, mas que vem sendo aplicado com mais frequência nos últimos tempos, a constelação familiar, quando realizada por profissionais competentes e com um desejo sincero daquele que é constelado de buscar resgatar essas ocorrências dolorosas da infância ou de passado recente, acabam trazendo uma libertação profunda. A principal forma de nós entendermos que realmente perdoamos algo ou alguém, ou a nós mesmos, é uma sensação de leveza, de liberdade, de alegria profunda, como um dente que está infeccionado com aquela bola de pus, quando o cara abre, sai, dá aquela sensação de alívio. É mais ou menos por aí. Só que muito mais intensa, profunda e duradoura, porque muda as nossas vidas. Se a gente acha que perdoou, mas a nossa vida continua igual, a lesma lerda, é porque nós não conseguimos ainda perdoar, porque o perdão, ele transforma profundamente a nossa maneira de nos sentirmos em relação a nós mesmos e aos outros. É, na minha compreensão, a melhor medida que temos para identificarmos se realmente nós conseguimos perdoar. Essa sensação de leveza, de alívio profundo, de alegria, como se você estivesse num ambiente pesado, com uma fumaça tóxica, você não está conseguindo respirar, e de repente você sai por um canto e respira ar puro, aquela sensação de alegria, ou como disse na gozação um amigo meu, quando você está com aquela vontade de urinar assim, insuportável, tua bexiga está explodindo, e você finalmente consegue fazer xixi. Tem sensação mais agradável do que essa? É quase que um orgasmo. E todo mundo já passou por isso uma vez ou outra na vida. Só que é ainda mais intenso. São comparações toscas que eu estou fazendo aqui, mas que remetem ao mesmo sentimento de leveza, de alívio profundo. O perdão é, acima de tudo, nos aliviarmos das dores que nós mesmos causamos a nós pelas nossas reações, ainda que
tenham sido ocasionadas por outrem. Mas ninguém tem o poder de ficar cutucando aqui dentro o tempo todo. Nós é que não conseguimos nos libertar dessa sensação e camuflamos, guardamos na caixinha, ou continuamos o tempo todo remoendo aquilo, ruminando aquilo, e com isso não vamos adiante. Por isso, o autoconhecimento é fundamental para a gente identificar isso, porque às vezes sozinho a gente não consegue. Gente, eu passei a entender coisas sobre mim mesmo o ano passado, com 67 anos de idade, que eu nunca sequer havia imaginado a respeito de mim mesmo. Mas foi um processo de imersão profunda, dolorosa. Não é uma coisa simples e nem rápida. Não dá para tratar isso de forma leviana. E quando a gente percebe, e eu acredito que seja o caso da grande maioria de todos nós, a gente não consegue fazer isso sozinho, precisa de ajuda. E não só, ou necessariamente, ajuda espiritual. Porque, convenhamos, os espíritos que se comunicam através dos médios que eventualmente nos atendem, nem todos estão preparados para esse mergulho profundo dentro de nós mesmos. Eles nem sempre têm acesso. Muitas vezes não estão preparados. Muitas vezes têm as suas próprias dores, sofrimentos e dificuldades em perdoar, que eles não são perfeitos. Sejam os médiuns, sejam os espíritos comunicantes. Espíritos superiores não estão com tarefas de atendimento numa casa espírita, gente. Eles têm outra escala de responsabilidades. Eles coordenam grandes grupos de trabalho em vários níveis e, eventualmente, estão coordenando os trabalhos do Lar Seara Esperança através de uma entidade que é a responsável por aquele grupo. Mas nem sempre ali eles encontram a mão de obra mais qualificada para fazer um bom trabalho. Ah, mas é da equipe do Dr. Bezerra de Menezes. Tá bom, mas o Dr. Bezerra de Menezes não tem essa bênção de ter uma equipe de seres tão bons quanto ele. E nem ele se considera tão bom assim. Quanto mais aqueles que estão bem abaixo ainda, trabalhando, executando as suas funções e lutando para aprender. Então, às vezes, a ajuda clínica, seja através de um terapeuta, um psicólogo, uma psiquiatra, não sei, seja através de constelação familiar ou outros processos, que existem várias formas alternativas e complementares de tratamento, florais, sobre os quais já falamos também, mas, acima de tudo, é uma decisão interior. Nós podemos, sim, obter ajuda profissional ou espiritual na medida da nossa intenção verdadeira de buscarmos conhecer melhor a nós mesmos, identificarmos as nossas dores, as nossas culpas, os nossos remorsos, os nossos medos interiores e trabalharmos ativamente para ressignificar essas emoções, esses sentimentos mal resolvidos. Isso não acontece assim, não é uma injeçãozinha ou uma semana de comprimido que vai resolver, gente. É um processo de uma vida. E a gente vai escalando aos poucos, um degrau de cada vez. Ninguém se reescreve por inteiro em 1, 2 anos. Não existe isso. Há casos de catarse extrema, de situações que acabam provocando mudanças profundas, radicais na vida da gente. Acontece com algumas pessoas. E, eventualmente, esses eventos acabam ajudando a resolver situações muito sérias, muito graves, seja de experiências dessa vida ou passadas, por conta de um evento, sim. Mas não é o normal. Tem que haver um conjunto
de merecimento, oportunidade, esforço pessoal para que isso aconteça. Por enquanto, vamos dando os nossos passinhos de acordo com os tamanhos das nossas pernas, gente. Mas não se acomoda, não para de caminhar. Vai buscar, pelos meios que tiverem ao seu alcance. E hoje a gente tem recursos e muitos para nos amparar, nos ajudar nesse campo. Comentários, gente, temos mais 10 minutinhos antes de encerrar. Nossa, como voou hoje. Fala, Pedrão. Enquanto você estava falando aí, eu estava pensando, né? Infelizmente, né, isso é normal do ser humano, né? Às vezes até pelo nosso próprio ego, né? Nós fazemos, como se diz, traçamos uma régua de muita comparação, né? Assim, igual você falou assim, ó, a pessoa, ou num relacionamento, ou como se até no lado profissional mesmo, você foi ofendido, ou a pessoa teve uma traição, aí a pessoa, como se diz, colocou uma pontuação naquilo lá. Aí, às vezes, num relacionamento, ou no trabalho mesmo, lado profissional, ou mesmo familiar, né? Às vezes a gente ofendeu uma pessoa, mas de uma maneira mais leve, e aí a gente acha, não, eu fui super ofendido, então isso não é nada, né? Então, quer dizer, esse é que é o grande erro, muitas vezes, do nosso, né? Do ser humano, né? Ficar colocando parâmetros, não. A gente tem que ver que, por exemplo, cada um está numa vibração, está numa caminhada, e o principal é a gente melhorar nós mesmos, né? A partir do momento que você melhora, você tira o peso e você vai, como se diz, você vai ter uma vida mais leve num relacionamento, num seio familiar, num contexto profissional. Perfeito. Essas são bases tanto do Ho Oponopono, que todos conhecemos, né? Quem nunca ouviu falar de Ho Oponopono aqui? Todo mundo, né? O Júlio, inclusive, fez durante muito tempo a oração do Ho Oponopono durante um bom período. Quanto da meditação. É exatamente procurarmos deixar a nossa consciência num estado de atenção plena, mas sem julgar e nem comparar. E observar os pensamentos, as emoções, as lembranças e essas vozes interiores do ego de forma compassiva. Aceitar aqueles pensamentos ruins, aqueles sentimentos negativos com amor e não com raiva. Recebê-los, acolhê-los dentro de nós, porque eles fazem parte de nós, sim. Você foi estuprado na infância, esse sentimento nunca vai ser esquecido. Está lá. Então você tem que acolhê-lo, aquilo foi uma experiência necessária, por alguma razão. Não é só a aceitação. Ah, tá bom, vai, então tá. Não. É aceitar qualquer que seja o sentimento, ou o pensamento, ou a lembrança, de forma compassiva, com compaixão. E principalmente, sem julgar e sem comparar, que são as atitudes primordiais do nosso ego. É fácil? Né? Não. Quem faz meditação todos os dias aqui? Quanto nós já estudamos a respeito de meditação, já vimos várias técnicas de meditação, já aprendemos nos livros anteriores. A gente sabe que é importantíssimo. A meditação é fundamental, talvez um dos primeiros passos para a gente começar a se conhecer melhor. E nos conhecendo melhor, nós vamos identificar e fazer o reconhecimento e o inventário dessas caixinhas com conteúdo tóxico, corrosivo que a Vanessa citou. Mas exige trabalho, disciplina. Não é fácil.
Você fica dentro de uma casa durante 5 anos sem fazer faxina, quando você vai fazer, você não vai limpar em 2 horas, independente do tamanho da casa. Fala, Vanessa. Hoje eu tô falante, né? Eu vou fazer um comentário que eu acho que tem a ver com o tema, do quanto a gente convive numa sociedade em que é difícil você também não se contaminar, porque esse preconceito, eu vou pegar como exemplo uma coisa que todo mundo deve ter visto, que é o caso daquele casal no show do Coldplay, porque não se fala de outra coisa, né? Eu nem Desculpa, não ouvi. O casal que estava no show do Coldplay, Ah, tá. Eu vi assim, ó, assim, passando. eu também vi, sem muitos detalhes, mas o que que eu quero dizer com isso? É o que você estava falando, a gente tem o preconceito, né? As pessoas estão dedicando horas e postagem e, e julgando, né? Sem saber exatamente o motivo, o que aconteceu, o que levou. Então, isso também é muito difícil, né? Se você não perdoa, é porque você é bobo. Porque você tinha que ter perdoado e tinha que ter feito também com a pessoa. Então é difícil você tem que se esforçar para realmente ser aquilo que você é, acreditar naquilo que você sente. É bem difícil você não se contaminar com o externo, né? Porque existe uma cobrança, mas você aceitou, mas você perdoou, então essa coisa do externo e do julgamento, e ainda hoje em dia com as redes sociais, né, que todo mundo quer dar uma receita do que é certo, eu acho que fica ainda um pouco mais delicado. Você tem que realmente é, lembrar quem você é e aquilo que você sente, né, de verdade. É isso aí. Eu só vi a chamada, assim, não acompanhei detalhes, mas deu para entender. Fala, Cris. Desculpa, mas como eu não assisto TV há muitos anos, eu não sei do que se trata. Se não for baixar a vibração, daria para só falar o que aconteceu para eu entender? Eu não Pelo que eu entendi. entendi do Breaking News ali da manchete, um cara casado foi flagrado com uma mulher que não era dele num Ah, show tá. do Coldplay e a foto Isso. viralizou. Eu também não E vejo TV, mas na internet não se fala, eu vi isso Instagram. no site do G1 ou coisa É, parecida, e mas é aí um assunto que ele eu leio a primeira frase e vou passando, não dou atenção. Mas aí ele perdeu o emprego, enfim, outras tantas coisas, e Bem, os dois casados, né? E, assim, não é a questão do mérito do certo ou do errado, né? A questão é que se fosse uma matéria positiva, não teria tanta repercussão, né? Então as uhum. pessoas continuam ali falando e julgando sem nem saber quem era, o porquê que estava lá, enfim, que relação existia entre eles, né? Então, acaba que essas coisas negativas, elas acabam tendo uma visibilidade e um apelo muito maior, né? Talvez se as pessoas tivessem parado para pensar, né, no porquê, ou se colocado no lugar, eu acho que faria ali a diferença, né? Como se Mas todos, é a história da pedra, né? Será que todas as pessoas que atira estão ali primeiro. comentando, então, é uma O situação. julgamento, que no caso aí é amplificado pelo contexto das redes sociais, né? É, Bom, gente, chegamos aqui ao término do nosso tempo. Muito legal esse nosso papo hoje, gostei muito. E vocês? Valeu, né? bastante. Sempre gosto. Então, Muito bom. vamos dar continuidade. Ainda temos mais 2 semanas, né, de férias. Tamo junto aí. Quem quiser sugerir um tema, ponha no grupo para a gente bater um papo sobre ele na próxima semana, tá bom? E por hora, com profunda gratidão por todos aqueles que nos incluíram, nos acompanharam nesse encontro. Vamos agradecer também a nossa querida Mãe Maria, que sempre se faz presente, amparando e velando por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus,
Roga por nós, aprendizes dessa vida, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. Para quem acompanhou, essa semana no Prime, começou a 5ª temporada do Chosen. Chosen, já até assisti. Eu também. Eles Opa, preciso ver. disponibilizaram 5 episódios e no domingo os outros 5. É isso aí. É. Valeu, gente. Fiquem em paz. Tchau, tchau. Boa Tchau.